Souza, no nosso programa Cláudia Souza em Foco, e hoje eu estou trazendo uma companhia muito grata a mim, uma pessoa muito amada, muito querida, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer, que é maestro, compositor, arranjador, escritor, Adilson Godoy. Seja bem-vindo, Adilson Godoy. Primeiro, obrigado pelas elogiosas referências, né? Mas um prazer muito grande estar aqui nessa associação maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, para a gente conversar um pouquinho sobre as coisas que você acha que interessa para os teus ouvintes, que eu tenho muita vontade também de contar um pouco das coisas que aconteceram comigo, né? É o princípio da informação. O programa de hoje, o nosso tema que eu te convidei hoje para a gente falar é um pouco sobre empreendedorismo musical, porque as pessoas que estão nos assistindo vão ter condições de conhecer melhor, já conhece, muita gente já conhece você, muito famoso, muito conhecido, e você sabe tudo de empreendedorismo musical na sua luta, na sua batalha, por toda a sua vida. E vamos falar também de espiritualidade, que eu sei que você é um escritor, tem 2 livros escritos, e vamos conversar um pouco sobre uma coisa que interessa muito para todos os músicos e para todos os profissionais de um modo geral, que é como você controlar a sua energia, como você trabalhar com as forças energéticas para que você alcance tudo aquilo que você deseja, além da paz, saúde, prosperidade, fraternidade, também muito sucesso nos seus negócios e nos seus empreendimentos. Então, Adilson, primeiro gostaria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal, falando um pouco da sua trajetória, de quando você começou sua carreira até de 1960 até 1965. A década de 60, 65. Rapidamente, para que as pessoas tenham uma noção. Bom, eu faço parte daquela geração dos compositores de MPB que já emplacaram o 7-0 e estão avançando, né? Então, meus contemporâneos, as pessoas que estudaram, que começaram a compor na minha época, são hoje ícones, né, da música popular brasileira. Para citar só alguns, Gil, Caetano, Ivan Lins, Milton Nascimento, Marcos Valle, os compositores, né, que participaram na sua ação criativa lá do Norte, do Nordeste, toda essa gama de artistas que enriqueceram muito a música brasileira. Mas, para chegar a esse ponto e a essa geração, eu tive uma história, né? Um caminho que não foi fácil, sabe, Claudinho? Não foi fácil. Foi um caminho que vem muito de criança mesmo. E muito estimulado pela minha família. Eu tenho mais 2 irmãos que são músicos profissionais, muito conhecidos, o Hamilton Godoy, pianista e fundador do Zimbo Trio. Eu tenho o maestro Hamilton Godoy, que também foi fundador de um trio famoso, Bossa Jazz Trio, da época dele, da década de 70, grupo Medusa, e hoje tem a Orquestra Jazz Sinfônica Pop, né? Arte Viva. É uma orquestra sinfônica pop. E nós fomos definindo um caminho independente, né? Muitas pessoas pensam que os Zimbo Trio são os 3 irmãos. Não. Nós somos irmãos, mas o Zimbo Trio é com o Luiz, com o Rubinho, de Chaves, Rubens Bassotti, é outra história. Eu estou posicionando bem para evitar um pouco essa confusão da família Godoy, que é tudo ligado à música. Aí vem essa pergunta que você me fez, como é que começou tudo, né? A primeira pessoa que gravou um sucesso seu foi Elis Regina, né? Foi. A minha carreira começou com 2 músicas num compacto simples. Antigamente, na minha época, antes de lançar um LP, com 10 ou 12 músicas, os artistas gravavam um compacto simples para mandar para as rádios, para as emissoras de rádio, que espontaneamente executavam. Não tinha esse negócio de comprar horário, como aconteceu, de falar em jabá, essas coisas. Na minha época não tinha isso, não. Você mandava lá, o programador da rádio escutava
para saber a que segmento aquela música poderia pertencer, e ele começava a colocar a música naquele segmento. Se era de jovem guarda, ia para o segmento de jovem guarda. Se era sertanejo, sertanejo. Se era samba tradicional, ou se era uma música mais assim sofisticada, ela caminhava para esse caminho, né? Então, eu gravei 2 músicas no compacto para abrir a minha carreira, que foi Sou Sem Paz, com Elis Regina, no mesmo compacto que ela gravou uma música de sucesso dela também, que foi Menino das Laranjas, de Theo Barros, e 2 músicas no primeiro LP do Zimbo Trio. Inclusive, a primeira faixa do Zimbo, né? Tem lá uma peça chamada Zimbo Samba, e ele gravou também Sou Sem Paz. Foi quando a Elis Regina ouviu essa música instrumental, nós nos conhecíamos naquela época, e perguntou se tinha letra. Eu disse que tinha, eu mandei para a relação de músicas que ela estava pesquisando. Qual não foi a minha surpresa quando um dia eu ouvi inusitadamente essa música, eu tomei até um susto. Nem foi em São Paulo, foi em Poços de Caldas, até, numa época que eu estava fazendo uma temporada lá com um grupo instrumental, do conjunto instrumental do saxofonista José Godinho Filho, conhecido por Cazé. Eu citei todos esses episódios porque foram episódios importantes da minha vida e que daí para frente as coisas começariam a acontecer. De que forma? Como elas naturalmente foram encaminhadas. Porque todo esse meu vontade de ser compositor, de compor peças, veio do meu estudo, que começou lá na minha cidade. Começou lá em Bauru. Foi lá que, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai trouxe um piano lá, tem um tio também que era músico, pianista, meu tio Célio Felício, maestro depois, né? Célio Felício, lá no Rio de Janeiro, na TV Rio. Então, eles compraram um piano e levaram para casa, para nós 3 estudarmos, os 3 irmãos. Eu, o Hamilton e o Amilson, que é 6 anos mais novo que eu, então ele tinha uma professora de alfabetização. Como é que veio essa influência do samba jazz? Porque você é praticamente um dos introdutores dessa nova geração do samba jazz aqui no Brasil, né? Foram vocês que começaram naquela época, antes da bossa nova, começaram a trazer um pouco de samba jazz para cá, não foi isso? Não foi propriamente antes da bossa nova, foi depois. Foi depois? Porque a bossa nova ela começou com João Gilberto, Tom Jobim, na década de 50, 56, 57. E ela já vinha meio preconizada com alguns músicos, alguns compositores que já faziam uma música um pouco mais avançada, como, por exemplo, Tito Madi, já tinha algumas músicas com outra linguagem, e outros compositores que foram desenvolvendo uma nova linha de composição. Quando veio a bossa nova, mudou tudo. João Gilberto, Tom Jobim, mudaram o sistema harmônico. Milton Mendonça, que muita gente fala pouco dele, que fez praticamente as músicas com o Tom Jobim, trabalharam juntos. E essa bossa nova chegou ao meu conhecimento na década de 50, quando eu comecei a ouvir os primeiros discos. Eu ainda morava em Bauru. E eu estava estudando clássico nessa época, né? Com a minha professora Nida Marchione, e estudava harmonia também, com o professor Efísio Anida. Então, essa coisa veio da família. Minha família toda tem uma geração de músicos, né? E como que você desenvolveu a sua habilidade? Porque eu sei que num dado momento da sua carreira, depois que vocês vieram para São Paulo, além de toda a carga de estudo que vocês tiveram, que cumprir, você e seus irmãos, quando vocês chegaram aqui, vocês tiveram que correr atrás de trabalho, né? Como que era na sua época essa correria atrás de trabalho? Deixe primeiro eu contar para você por que nós tivemos que correr atrás de trabalho. Porque lá na minha terra, lá em Bauru, nós formamos um conjunto instrumental, aliás, 3, né? 3 conjuntos, porque conforme entrava um músico, às vezes mudava o nome, porque mudava a característica. Começou com o conjunto Bantu, depois universitários no ritmo, depois os acadêmicos do ritmo, e esse grupo instrumental, que era piano, contrabaixo, bateria, o Hamilton tocava marimba, eu tocava piano, e
o Luizinho tocava guitarra, então a gente fazia brincadeiras dançantes. A gente ganhava dinheiro tocando em brincadeiras dançantes, em bailes Bauru e região. Nessa época, quando eu atingi 17 para 18 anos, eu fiz o vestibular para a Faculdade de Direito e entrei na Faculdade de Direito de Bauru. Sim. Nessa época. Depois a TV Paulista Canal 5 montou um canal lá em Bauru, antes de ser TV Globo, essa coisa lá toda, e os artistas de São Paulo iam para lá. Moacir Franco estava começando, ninguém conhecia, Canarinho, a cantora Carla Diniz, Maria Odete, uma atriz que fazia seus espetáculos, que era Diná Ribeiro. Então, a gente conhecia muita gente que tinha um pé aqui em São Paulo e a TV Paulista Canal 5 mandou lá para Bauru, lá para Bauru, Canal 2. Então, isso tudo fez com que essa obrigação de encontrar um meio profissional viesse para onde a gente fosse. Tinha que trazer essa bagagem e continuar trabalhando. E para responder essa sua pergunta, quando a gente veio para São Paulo, nós tínhamos que procurar onde tocar. O que tinha onde tocar? Tinha os estúdios de gravação, na época, ali na Paula Souza, era estúdio da RGE, depois o estúdio lá da Gazeta, e uns estúdios de gravação. E tinha as boates aqui em São Paulo à noite, estavam situadas ali na Praça Roosevelt, tinham 2 pontos, né? Um ponto mais elitizado, onde tocavam os músicos de jazz, e um outro ponto onde tinha várias boates. Eu me lembro do Varieté, outras boates que tinha. Agora, estou falando de muitos anos atrás, mas Michel, e a gente foi procurando se enturmar. Mas o que me ajudou muito foi que eu tive um tio que era muito conhecido aqui. Meu tio João era trompetista. E nós ficamos conhecidos aqui, um excelente trompetista, né? De carreira, tocando em grandes orquestras. E ele falou para vários músicos e empresários que faziam assim: olha, meus sobrinhos estão chegando aí, os sobrinhos do Godoy. E como a gente tinha já uma vivência de poder resolver problemas, precisava acompanhar de ouvido, o repertório nosso era grande, porque a gente já tinha tocado. Eu, desde os 14 anos, tocava em conjunto lá em Bauru. Então, tinha um bandor de samba, bolero, baião, samba-canção, samba tradicional. A gente já sabia essas harmonias praticamente de cor. E além de ter uma boa leitura. Então, assim, os meninos sobrinhos do Godoy, eles resolvem. Se tiver que tocar jazz, eles tocam. E a gente foi sendo conhecido, até começar a desenvolver o problema, para começar a trabalhar aqui numa carreira profissional, né? Até que veio o convite do José Godinho Filho, do Casé. Ele estava formando um conjunto com trompete, trombone, sax tenor, sax alto e barítono, e trombone, um conjunto com cozinha completa, baixo, piano, bateria, nos convidou para tocar com ele em 2 tipos de trabalho, nos festivais de jazz e nos conjuntos de baile. Então, eu tinha muita coisa para fazer, não dava para me dedicar só ao conjunto de jazz, então eu tinha que viajar para Bauru para fazer meus exames na faculdade. Então, o Hamilton tomou conta mais dessa parte de jazz, e eu também, de vez em quando, tocava, e eu fui mais para o conjunto de baile do Casé. Trabalhei uns 3 ou 4 anos com ele, fazendo bailes. Eu ganhava meu dinheiro fazendo baile. Naquele tempo não tinha nome, ninguém sabia quem era Dilson Godoy, nem os meus irmãos. Estava todo mundo plantando alguma coisa para que você pudesse, no futuro, escolher um caminho que desse uma notoriedade pessoal, para começar a se projetar. Eu tentei estabelecer uma linha de ação, deu certo para mim, né? Foi compor temas instrumentais para poder ser tocado através de músicos improvisadores. Foi aí que eu criei aqui em São Paulo uma linha de samba jazz. Eu comecei a compor nessa linha. Maravilha. Agora, eu gostaria de mostrar um pedacinho para o pessoal aqui, que eu tenho, que vocês vão encontrar no YouTube, se vocês quiserem ouvir na íntegra. Tem a Rapsódia número 1, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, o terceiro movimento, que o Adilson Godoy compôs
Esta é uma música erudita que ele compôs, é um maestro de composições eruditas. Eu acho que você é um dos remanescentes aí, que você que está vivo, que pode contar a história desses compositores que compôs peças eruditas aqui no Brasil, né? Essa Rapsódia, na realidade, você vai programar, acho que é o primeiro movimento. Eu tenho aqui o terceiro movimento. São 3 movimentos, mas acho que é legal porque o primeiro movimento... Primeiro movimento? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, mas eu sei onde está, depois eu te ajudo a achar. Não, mas não dá, tem que ser agora, tem que procurar agora aqui. Deixa eu ver o agora, toca só um pedacinho. Não dá para tocar porque está no ar. Mas a gente acha. Primeiro movimento, deixa eu ver se eu acho aqui. É o início, né? Quando ela abre. Primeiro tá com a Jazz Sinfônica Arte Viva. Esse aí é o primeiro movimento, a gravação da Arte Viva. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ou com a Jazz Sinfônica. Movimento aqui, primeiro movimento. Ó. Isso Vou pôr um pedacinho só. Deixa eu adiantar. Não é área. É isso aí, o primeiro movimento. Vocês vão encontrar também no YouTube. Aí tá bom. Deixa eu começar. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas vocês podem entrar no Adilson Godoy TV Vida e Arte no YouTube, que dá para vocês assistirem todas essas peças eruditas desse nosso querido maestro aqui maravilhoso. Mas, se a gente for ficar falando da sua carreira, nós precisamos, assim, de uma quantidade, mais ou menos, de umas 10 horas, no mínimo, para falar tudo. E nós temos só 1 hora aqui no nosso programa. Mas também quero lembrar o pessoal que nós estamos fazendo um documentário. Gente, isso é uma surpresa. Não, jamais eu esqueceria. Eu tive a honra de obter a autorização do Adilson para fazer um documentário que vai ser em séries no YouTube, que vai ser publicado daqui a um tempo, ainda estamos preparando. Ainda não tem data de estreia, mas já está quase na metade, né? Já gravamos São vários capítulos, episódios, contando desde quando ele veio de Bauru, até a passagem dele por vários locais, e a trajetória musical, onde ele mostra também nesse documentário todos os artistas que já trabalharam com ele, como Elis Regina, Jair Rodrigues, Maria Odete, a cantora Cláudia, nossa, uma infinidade de pessoas que trabalharam junto com essa figura majestosa aqui. Obrigado, Claudinha. Eu sou suspeita. Você me deixar... Então... sem saber o que falar aqui. Em breve nós vamos estar fazendo essa estreia, aí vamos fazer uma propaganda nos nossos canais aí, vocês podem seguir o Facebook do Adilson Godoy, podem seguir o canal do YouTube, Adilson Godoy TV Vida e Arte, o Instagram, Adilson Godoy também, você procura lá que você encontra. Cláudia Souza em Foco, músico empreendedor, a gente vai estar falando em todos esses canais. Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte, eu queria que você dissesse para a gente como é que foi a sua descoberta dentro do campo espiritual, porque você escreveu 2 livros, o Adilson escreveu 2 livros espiritualistas. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para o pessoal aqui que está ouvindo a gente sobre os seus livros. Posso pegar aqui só para mostrar a capa, para quem está assistindo? Tem 2 aqui, ó. Gente, tem 2, ó. É o Cristicismo, tá? E o Cristicismo, volume 2 e volume 1, tá? Vou deixar aqui onde estava aberto, que você tinha deixado. Estava lendo só um pouquinho. E nós estávamos conversando nos bastidores e nós tocamos num assunto sobre como você trabalhar a sua energia para você conseguir aquilo que você deseja. E, muito embora eu saiba que quando você escreveu esse livro, você estava no auge do seu sucesso.
Comecei, né? Muitos anos atrás. Né? Você estava no auge do seu sucesso, em que ano que foi isso? 1970 para 71, 72, 73, foram os 3 primeiros anos, né? E eu já tinha começado a minha carreira um pouco antes. Começou em 65. Encosta só mais um pouquinho, assim, para não ficar começou muito em 65 a minha carreira. 63 para 64, 65 eu gravei meu primeiro LP. Mas, como você tocou nesse ponto de espiritualidade, convém esclarecer que eu tive um insight, tipo assim, uma intuição muito forte que dizia, parece que eu ouvi assim uma voz: levanta, pega um lápis e um papel. E eu levantei, peguei um lápis e um papel, era noite, eu comecei a fazer uns movimentos a minha mão numa coisa mecânica, movimento. E isso me levou a desenvolver, depois na Federação Espírita, uma mediunidade de psicografia mecânica, que quase eu não usei, a não ser para algumas coisas em forma de desenho. Mas a intuitiva, sim. Foi através da psicografia por intuição mediúnica e depois, mais para frente um pouco, descobri que tinha entidades que queriam transmitir um conhecimento. E eu fiz um trabalho com o professor Herculano Pires, que é um dos grandes nomes da Federação Espírita na época da década de 70, com o Jorge Resini, com quem eu fiz um trabalho de música, um professor também que ensinava violão, que era médium, me iniciou, o professor São Marcos. E dentro cercado por essas entidades, por essas pessoas que tinham interesse em que eu desenvolvesse, que já me conheciam como músico, foi que eu comecei a trabalhar na escrita psicográfica. E você fez essa psicografia durante quantos anos? Desde da década de 70 para cá. Eu nunca parei mais de escrever. Sempre fui acumulando material. Eu senti que não era o momento ainda de disponibilizar esses escritos e essas ideias, que são ideias que trazem alguma coisa de inovação no pensamento espiritualista. Da onde vêm essas ideias? Eu venho de uma entidade que se apresentou há muitos anos atrás, e de uma ordem espiritual que, quando eu comecei a escrever sobre isso, eu levantei uma questão. Eu falei: o que é isso? É extraterrestre? É alguma entidade, alguma coisa? Não, isso é uma ordem espiritual, como se fosse um lugar localizado no plano espiritual, que é uma casa de ensino espiritualista. É uma ordem que pertence... colégio sacerdotal da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Melquisedeque está na Bíblia lá. Foi aquele a quem Abraão pagou o dízimo. Ele venceu uma batalha e apresentou seus despojos de guerra para Melquisedeque, que era rei de Salém, antiga Jerusalém. Então, que depois ficou Jerusalém. Eu fui intuído por essa entidade a escrever um trabalho sobre o processo de espiritualização da criatura, com as várias etapas, através da meditação, através até de um cuidado pessoal, para você conseguir se inteirar dessas forças e começar a trabalhar com isso. E como é que a pessoa pode fazer para condensar essa energia? Já que a gente está falando nosso tema hoje é condensação energética, eu gostaria que você definisse o que é condensação energética. É um processo, Cláudia. A condensação de energia, ela vem através da maturação de um processo que tem início em textos, que eu considero, para minha ordem, para mim são sagrados, e através do estudo e do tempo que você dedica ao processo meditativo. Quando você entra nesse processo de meditação, através estimulado pelos textos, você tem que ter um estímulo é muito importante, e interesse.
Sem você ter o interesse e o estímulo, você não avança no trabalho de condensação específica energética, que é uma energia que eu acredito que existe e circule pelo universo cósmico. O que é a força cósmica? É toda a força que a natureza produz, a natureza energética produz. Se você olha nos astros, eles emitem a sua força para cá. O Sol, então, nem se fale. Tem até que tomar cuidado, porque senão você pode ter problemas de pele e outras coisas. Mas existe uma coisa que chama conhecimento integrado, que são essas irradiações, é um conhecimento que vem através da fé. Se você me falar assim, qual é o resultado da pesquisa científica que prova isso? Não, uma coisa você tem que separar. Uma coisa é o conhecimento da física, que é que você faz através de processos de identificação, outra coisa é o processo energético que vem através da fé. A fé é crença. A crença é a causa, e essa causa tem uma lei, e o cumprimento dessa lei é o efeito que você produz. Um dos efeitos é o processo de condensação dessa energia, dessa condensação energética, que você vem armazenando dentro de você para criar um processo de fortalecimento espiritual. Dentro desse fortalecimento espiritual, você começa a sentir que dá para exercer uma ação dominante sobre essas forças. E essa ação dominante é que direciona isso para uma condensação. Se a energia estiver condensada, essa condensação energética, você pode depois dirigir essa força para propósitos. E como é que faz isso? Através da meditação. E, como meditação, existem muitos textos meditativos espalhados por aí. Se você vai, por exemplo, para a religião católica, você tem todos os textos meditativos que são propostos pela teologia cristã. Se você vai para o budismo, tem as verdades budistas. Se você vai para o islamismo, tem as orações de 5 horas, às 5 horas da tarde, você tem que fazer as suas obrigações, e assim vai. E o cristianismo, que está nesse livro, chama-se cristicismo. É uma forma de pensamento. Você começa, através do cristianismo, pensar sobre as máximas que nós ensinamos para você projetar essa energia e condensar primeiro essa energia, depois, no segundo estágio, exercer a profissão a expansão dessa energia e essa profusão que ela pode colocar em cima dos objetivos que você se propõe a realizar. Eu sempre, na minha vida, eu sempre digo, eu sempre orei em cima daquilo que eu queria que realizasse. Fazia as meditações, estabelecia os propósitos, visualizava, fazia uma tela mental, ia trabalhando em cima para que as energias fossem trazendo as forças e pudesse fazer com que aquele meu objetivo fosse atendido. Então, vamos lá. O pulo do gato, qual que é? É o que a maioria dos esotéricos dizem, que você tem que visualizar, é através do poder da visualização e da fé que você atinge aquilo que você deseja? Primeiramente, você tem que saber qual é a raiz dessa fé. Por exemplo? Deus. A raiz dessa fé. Então, o cristianismo é uma doutrina, é um ensinamento, pode até ser encarado como uma doutrina, porque ele tem um segmento muito definido de ação mental. Ele é deísta, ele acredita que a fonte de todo o conhecimento está na força divina, é lá. Lá estão os campos de informação que transportam essa informação através do universo cósmico, como se fossem ondas, e essas ondas são captadas, ou partículas, partícula e onda acaba no final, do ponto de vista, tendo praticamente... Do ponto de vista ilustrativo, vamos dizer assim, já que pensa, a gente não está falando de física, né? Não. Poderia ser uma física espiritual, mas que não é correspondido nem corroborado pela física einsteiniana, científica. Heisenberg, todas as... Não, é uma coisa, é um processo de imaginação. Você imagina alguma coisa e você projeta a sua energia para que aquilo que é processo de entendimento seu
se aquilo que você está solicitando tem a ver com o seu processo almático de desenvolvimento. Porque é o seguinte, o teu processo espiritual, ele condensa a energia. Essa energia vem através de um processo evolutivo. O cristianismo ensina que Deus não privilegia ninguém. É o mesmo conhecimento de Orígenes, que é um padre neoplatonista. Você conquista as coisas, ou elas vêm, já foram conquistadas, e em um determinado momento elas se manifestam como um dom. Então, isso explica muita coisa. A precocidade que acontece, principalmente na música, né? Com criança pequena tocando, obras dificílimas. Nós acreditamos que esse espírito foi acrescido de uma energia que desenvolveu esse processo. Então, você não pode avaliar qual é a graduação espiritual de uma pessoa. Você sabe que ela tem uma graduação, tem um talento para aquilo. Bom, só ter talento não adianta. Tem que ter transpiração também. Você tem que ser voltado para o instrumento, você tem que estudar aquele instrumento, para ele poder expressar o seu talento. Então, tem coisas que têm manifestação espontânea. Por exemplo, a voz humana. A voz humana é uma coisa incrível. Tem pessoas que nunca estudaram canto e canta para burro, porque é uma coisa natural dela. Ela tem um ouvido, ela tem ritmo naturalmente, e entoa o som que vem através de uma escala, seja ela maior, menor, ou modal, qualquer coisa, mas ela já tem aquilo dentro dela. Agora, para você executar um instrumento, você tem que aprender a chave, como é que se aperta, onde toca. Para estudar piano, tem que desenvolver uma articulação, você tem que estudar o instrumento para você adquirir força muscular ou peso para poder ser um músico capacitação executante. teórica. A capacitação teórica leva à prática física. Tá, leva à prática física. A prática física leva à manifestação. É igual o pensamento. Você acredita que uma pessoa pode ter, ela pode trazer com ela os conhecimentos de outras vidas, ou você acredita que existe esse campo de informação do qual o cristianismo fala, e esse ser busca nesse campo de informação essas informações, essas correntes energéticas que contêm a informação para ele desenvolver a habilidade dele aqui na Terra? As duas coisas. A tendência natural dentro do processo evolutivo, ela cria condições para que você encontre esse caminho de captação com mais facilidade. Se você, numa vida anterior, já praticou meditação, já foi um monge budista, sei lá o que, um padre, ou uma pessoa que não tem a graduação sacerdotal nenhuma, mas pensou de uma forma forte, positiva, nos ensinamentos espiritualistas, eles estão contidos no Antigo Testamento, nos livros que os próprios outras correntes vibratórias divulgam. Se você acreditou nisso, quando você perde a sua vida física, a vida vira espiritual. Essa energia espiritual mantém esses conhecimentos ativos. Até em escolas espirituais, que você pode completar os seus estudos e servir como mentor espiritual de outras pessoas. Tem centros espíritas aí muito bem evoluídos que recebem informações de espíritos que dão uma orientação espiritual. Isso aconteceu muito dentro da filosofia espírita, principalmente com Chico Xavier e outros mentores espirituais que publicaram muitos livros dentro da doutrina. Eu sou um médium que estou publicando um livro com uma linha de ação e de pensamento, que é a ordem cristicista. Como é que eu posso conseguir alguma coisa dentro da ordem? Eu tenho que praticar as meditações, porque ela cria um campo de sintonia próprio. Quando Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, ele criou uma corrente, um arquétipo, né, de uma corrente de condensação energética para vinculação através da palavra, em qualquer idioma, e da intenção. Ele tinha aquela intenção, os apóstolos perguntaram, bom, se eu falo tanto em Deus, como é que eu posso, o que eu preciso fazer para poder conseguir me comunicar com Deus? E ele falou, se tiveres fé de um grão de mostarda, primeiro é a fé, diga esse monte, muda de lugar e ele mudará. É um dos discursos do Evangelho, né? Ajuda-te que eu te ajudarei. Com o quê? Com o ensinamento que ele pode passar. Então, ele passou um ensinamento básico, que foi a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe, eu não preciso nem falar aqui. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, não sei o quê. Com essa oração,
ele estabeleceu uma comunicação, uma conexão com a força que ele fez referências, com a força angélica. Por exemplo, quando Pilatos perguntou para o Cristo, você é rei? Ele falou, você está dizendo que eu sou rei. Agora, se eu for, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, porque ele pregava a vida espiritual, meus ministros, ou os meus anjos, haviam de lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, não é daqui, meu reino. Então, ele criava, através da sua própria oração, um caminho para que as pessoas pudessem seguir. Esse mesmo caminho foi ensinado para mim, dentro de uma filosofia espiritualista que está nesse livro. Por isso que eu trouxe os livros para divulgar. Certo. Agora, dentro da leitura do livro, que eu tive a oportunidade de ler, existe uma informação assim, que dentro desse campo energético que existe no planeta e fora do planeta, tem uma corrente energética que se chama de campos homologados. Esses campos homologados seriam a junção de todas as energias de inteligências dos corpos que viveram aqui na Terra? Aqui estão fora daqui também, não só da Terra. Porque existe um conhecimento... É como se fosse uma nuvem do Google. Deixa eu explicar para você. Existe um conhecimento coletivo que Jung falou. Jung, o grande psicólogo. Tudo que você pensa se transforma em energia e fica num campo telúrico, tridimensional, da terceira dimensão, nessa plataforma. Você pode até captar alguma coisa que já existe, descobrir um negócio aqui, pegar da onde algum filósofo, algum matemático, algum físico, e conseguir desenvolver alguma coisa que vai dar um resultado prático. Está aqui, um arquétipo, que ele chama. E outra plataforma em cima, são os conhecimentos que são depositados nos campos superiores de compreensão mesmo, que nós denominamos na ordem de campos homologados, que foi aquilo que seria. O que é homologação? No entendimento jurídico, homologação é quando o juízo, através da lei, você homologa uma sentença. Acabou o recurso, sentença homologada, isso não está mais em discussão. Então, os campos homologados são os conhecimentos que não estão em formação, são conhecimentos formados. É ali que você procura a sua ação espiritual. Certo. São os campos formados, são os campos homologados. E dentro desses campos formados, dentro desses campos homologados, agora, para encerrar, porque a nossa amiga Inara Mel já está chegando para fazer o programa dela, essa condensação de energia, você busca nesses campos formados, é isso? Nos campos que já estão formados, já estão homologados. Não preciso mais receber informação nenhuma para que eles possam atuar. São os campos que atuam na sua visualização, através da sua fé, através da raiz divina, senão também eles não são acionados, porque a palavra que aciona esse mecanismo é a força de Deus, não é a força de nenhuma outra força. Tá. A natureza é uma consequência da força divina. A evolução natural é uma consequência daquilo que foi colocado no processo para ser percebido pelos seres humanos. Tá, então... Não sei se eu consegui me fazer entender. Mas é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Para a pessoa poder aprender mais, ela tem que entrar no site agora você dá filosofiacristiciista.com.br filosofiacristiciista.com.br. Lá no site você vai ter o link para quem quiser adquirir o livro, tá? E quem entrar no meu Telegram, Cláudia Souza em Foco, entra no meu Telegram lá, e manda também um e-mail para cristicismo@gmail.com, dizendo que assistiu o nosso programa. Se você mandar um e-mail, cristicismo@gmail.com, dizendo que você assistiu o nosso programa aqui na Rádio Acapesp, você vai receber um PDF totalmente gratuito do livro Cristicismo, Introdução ao Cristicismo, inteiramente grátis, um PDF que você pode baixar
aí no seu computador, no seu celular, para você ler o livro do Adilson Godoy, inteiramente grátis, você não precisa pagar nada. E no Filosofia Cristiceísta, você vai ter acesso, se entrar pelo computador, você vai ter acesso também às meditações cristiceístas, que tem meditações que, inclusive, eu faço, que eu adoro, meditação de transmutação de energia, integração de energia e cura, o Pai Nosso cósmico, o Credo cósmico, que são orações... Oração também para as pessoas que desencarnaram. São meditações que foram feitas para essa nova era, que, segundo o Adilson me contou, os espíritos mentores dele, que ele acompanha, disseram que ele vai ter o trabalho dele divulgado para essa nova geração, porque eles esperaram 50 anos para que surgissem mentes preparadas. Adilson, vou deixar 1 minuto para você se despedir do pessoal, porque a Inara Mel já está com o entrevistado dela chegando aí. Ela vai começar agora, vai. Né? Então, tudo bem, gente, é isso aí, ó. O livro é esse aqui, eu já mostrei, né? Ordem Cristiceísta. Tem 2 Is, viu? Cristiceísta. Cuidado que tem cristista lá, mas não tem nada a ver comigo. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. A Claudinha também pelo convite. Está na internet o nosso... É isso mesmo, está na internet, acompanha nossa rede. Eu quero agradecer aqui os presidentes da CAPESP, o Alain Montoro, o Serginho Zicran, a diretora fundadora Camila Gonzalez, a nossa querida diretora de comunicação Inara Mel, que vai entrar agora, e na técnica William dos Santos, Maurício Saraiva. Um grande abraço para vocês e fique agora com o programa da Inara Mel, Poder Graus, que traz aí uma entrevistado maravilhoso para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Até logo.